Boa noite, pessoal. Então, hoje nós vamos ter nossa segunda aula sobre redação e na aula de hoje nós vamos analisar uma redação que tirou nota 1000, com esse tema aqui, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Foi um tema até bastante difícil, eu acho que foi de 2018 e eu considero assim um dos temas mais difíceis dos últimos anos que o Enem lançou. Primeiro porque muitos candidatos não compreenderam bem o tema. Como eu falei para vocês, é necessário que a gente analise palavrinha por palavrinha do tema, compreenda bem esse tema, é o primeiro passo que a gente faz para escrever a nossa redação. Então vamos tentar entender esse tema aqui. Olha só, manipulação do comportamento do usuário, ou seja, tem algo ou alguém manipulando o comportamento do usuário. É um usuário de quê? Do usuário da internet, né? O cara que está usando a internet está sendo manipulado. O comportamento dessas pessoas que usam a internet estão sendo manipulados. E estão sendo manipulados através de quê? Através do controle de dados. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse controle de dados, mas ele é feito através de algoritmos. Toda vez que a gente acessa alguma coisa, esses algoritmos entendem que a gente tem interesse por aquilo ali. Por exemplo, quem faz compras na internet, eu acho que já deve ter percebido isso. Se eu pesquiso por um tênis, então eu não posso abrir uma página da internet que vai aparecer lá anúncio de tênis. Toda página da internet que eu abrir vai aparecer anúncio de tênis. Então, eles começam a controlar os meus dados, os meus acessos, a entender mais ou menos pelo que eu tenho interesse e começa a jogar anúncio daquilo ali para mim, tentando manipular o meu comportamento, tentando me convencer a comprar aqueles produtos. Então chega a um ponto que a gente não sabe mais se realmente é um interesse da gente ou se foi de tanto da gente ver que a gente começa a desejar aquele produto. Então vamos ver por que essa redação tirou nota 1000. Primeiro eu quero chamar a atenção de vocês para o projeto de texto dessa redação, que é muito bem construído, que diz respeito lá à competência 3 que eu falei naquela aula que eu mandei para vocês hoje de manhã. Então vamos ver aqui. É fato que a tecnologia revolucionou a vida em sociedades nas mais variadas esferas, é exemplo da saúde, dos transportes e das relações sociais. No que concerne ao uso da internet, a rede potencializou o fenômeno da massificação do consumo, pois permitiu, por meio da construção de um banco de dados, oferecer produtos de acordo com os interesses dos usuários. Tal personalização se observa também na divulgação de informações, que dessa forma se tornam muitas vezes tendenciosas. Nesse sentido, é necessário analisar tal quadro, intrinsecamente ligado a aspectos educacionais e econômicos. Olha só, ela começa contextualizando, falando da tecnologia, que a tecnologia revolucionou a vida em sociedade. Só que a tecnologia é algo mais amplo do que a internet. Tecnologia pode incluir diversas coisas, um avião, um computador, uma rede de internet, um celular, uma Smart TV, inclui diversas coisas, né? Só que depois ela vai afunilando e ela entra exatamente na internet, que pertence ao universo da tecnologia. Ela diz: no que concerne ao uso da internet, no que diz respeito à internet, também poderia ser, a rede potencializou o fenômeno da massificação do consumo. Olha, gente, ela usa essa palavrinha aqui, a rede, para se referir ao quê? A internet. Para não repetir a palavra internet, ela retoma através de uma palavra que é sinônima. A rede potencializou o fenômeno da massificação do consumo, ou seja, a internet faz com que a gente queira consumir mais, que a população queira consumir mais, porque está sempre lançando anúncios de coisas que estão para vender ali. Pois permitiu, por meio da construção de um banco de dados, ou seja, aqueles algoritmos que eu falei, né, eles controlam os nossos dados, eles fazem um banco de dados para cada um de nós para entender os nossos interesses e sair mandando anúncios para a gente. Oferecer produtos de acordo com os interesses dos usuários. Tal personalização, olha só, essa palavrinha aqui, ó, que ele utiliza, personalização, tal personalização, está retomando o quê? Está retomando, ó, justamente a coisa
dos dados, né, do controle de dados. Ele diz, no que concerne ao uso da internet, a rede potencializou o fenômeno da massificação do consumo, pois permitiu, por meio de uma construção de banco de dados, oferecer produtos de acordo com os interesses dos usuários. Então, através desse banco de dados, eles formam os nossos interesses e isso é uma personalização. Eles personalizam o que vai mandar para a gente. Se observa também na divulgação de informações, que dessa forma se tornam muitas vezes tendenciosas. Então, eles divulgam informações também, de maneira a nos manipular, selecionando essas informações que a gente deve ver. Nesse sentido, é necessário analisar tal quadro, olha, é outra palavrinha de retomada. Eu necessito de analisar alguma coisa, né? O que? Tal quadro, ou seja, esse quadro de manipulação do comportamento do usuário através do banco de dados. Essas duas palavrinhas aqui retomam tudo isso. Intrinsecamente ligado a aspectos educacionais e econômicos. Olha o que ele faz aqui, olha. Intrinsecamente ligados a aspectos educacionais e econômicos. Cita dois aspectos, essa candidata cita dois aspectos que serão retomados nos próximos parágrafos. Olha só, fez uma excelente introdução, iniciou contextualizando o tema, afunilando para o uso da internet. Em seguida, o que é que ela faz? Cita dois fatores, dois aspectos relacionados a essa problemática, que no caso dela foram os educacionais e os econômicos. Esses dois aspectos ela vai retomar nos próximos parágrafos. Vamos ver como é que ela faz isso. É importante ressaltar em primeiro plano outra coisinha que ela usa aqui bem legal que vocês devem fazer, gente. Olha o que é que ela faz aqui, ó. É importante ressaltar em primeiro plano. Isso aqui é um operador argumentativo. Lembra que eu falei que a gente tem que iniciar cada parágrafo, a partir do segundo, cada parágrafo a gente tem que iniciar com um operador argumentativo. Ela faz isso aqui. Aí vocês dizem, professora, mas ela não colocou exatamente no início. Realmente, ela não colocou. Ela deslocou, mas ele poderia ser colocado aqui, ó. Ela poderia fazer assim. Primeiro plano, é importante ressaltar de que forma o controle de dados na internet permite a manipulação do comportamento dos usuários. Ela não fez porque ela preferiu deslocar esse operador argumentativo, que também é permitido sem problema nenhum, desde que eu coloque ele entre vírgulas, que é o que ela faz aqui, certo? Se ele tivesse vindo aqui no começo, teria vírgula apenas após plano, ok? Mas como ela deslocou, ela tem que colocar ele entre vírgulas. É importante ressaltar em primeiro plano de que forma o controle de dados na internet permite a manipulação do comportamento dos usuários. Isso ocorre em grande parte devido ao baixo senso crítico da população. Gente, olha, baixo senso crítico da população está se referindo a qual desses dois fatores aqui? Vou até mudar a cor, tá da mesma corzinha. Esse aqui, ó. Está se referindo a qual desses dois aspectos aqui? Ao educacional, né, gente? Então, a educação, ela também é responsável por formar o senso crítico da população. Então, se ela está dizendo que isso acontece devido a esse ao baixo senso crítico da população, ela está relacionando isso aqui, ó, ao primeiro aspecto, que é o educacional, que é o que ela está tratando aqui nesse segundo parágrafo. Isso ocorre em grande parte devido ao baixo senso crítico da população, fruto de uma educação tecnicista na qual não há estímulo ao questionamento. Sob esse âmbito, a internet usufrui dessa vulnerabilidade e, por intermédio de uma análise dos sites mais visitados por determinado indivíduo, consegue rastrear seus gostos e propor notícias ligadas aos seus interesses, limitando assim o modo de pensar dos cidadãos. Em meio a isso, uma analogia com a educação libertadora proposta por Paulo Freire mostra-se possível, uma vez que o pedagogo defendia um ensino capaz de estimular a reflexão e, dessa forma, libertar o indivíduo da situação a qual encontra-se sujeitado, neste caso, a manipulação. Veja que em todo momento, nesse parágrafo, ela liga a educação
ao tema dela, que é a manipulação do usuário da internet através do controle de dados. Então, o tempo inteiro ela está relacionando isso. Olha só, é importante ressaltar aqui nesse parágrafo que os operadores argumentativos e os conectivos que ela usa também para ligar as partes do texto. Olha só, ela usou em primeiro plano, né? Aí aqui, ó, isso ocorre, esse isso tá retomando coisas que ela falou anteriormente, em grande parte devido ao baixo senso crítico da população, fruto de uma educação tecnicista, ó, na qual, que retoma a educação tecnicista, não há estímulo ao questionamento. Sob esse âmbito, outro operador argumentativo que ela utiliza para introduzir uma nova ideia. A internet usufrui dessa vulnerabilidade. Dessa vulnerabilidade também é um termo que retoma o quê? Retoma a questão do controle de dados. E por intermédio de uma análise dos sites mais visitados por determinado indivíduo, consegue rastrear seus gostos e propor notícias ligadas aos seus interesses, limitando assim o modo de pensar dos cidadãos. Em meio a isso, outro operador argumentativo que retoma ideias anteriores, uma analogia com a educação libertadora proposta por Paulo Freire. Aí olha só, gente, o que ele vai fazer aqui. Ela cita um cara, uma referência na educação. É algo importante para vocês fazerem para terem uma boa nota lá na competência 2, que vai analisar o repertório sociocultural de vocês. A competência 2 analisa se vocês obedeceram ao tema, se obedeceram à estrutura do texto dissertativo argumentativo e se vocês têm repertório sociocultural. E ela tem, porque ó, ela conhece Paulo Freire, certo? Então, olha só, ela citou aqui Paulo Freire, citou o pensamento de Paulo Freire, e conseguiu ligar com o tema dela. Bem direitinho, certo? Não é só citar, jogar lá o pensamento do cara lá e deixar lá solto, não. Ela cita e ela liga o pensamento dela com a sua redação, ok? Todos esses outros elementos que eu destaquei aqui em amarelo, eles estão relacionados à competência 4, certo? Que são os elementos responsáveis por ligar as partes do texto, por garantir a coesão desse texto. Então, esses destacados de amarelo estão relacionados justamente a isso, ok? A coesão, a competência 4. Vamos ver o que ela faz lá no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo, aliás. Cabe mencionar em segundo plano, olha só o que ela fez aqui, ó. Cabe mencionar em segundo plano, olha. Se aqui ela começou o parágrafo, embora de maneira deslocada, não tem problema, ok? Colocar o operador argumentativo de forma deslocada, desde que entre vírgulas. Ela faz da mesma forma aqui, ó. Ela começou com um plano aqui, em primeiro plano. Então, vamos analisar o segundo fator. Então, a gente coloca o quê? Em segundo plano. Poderia ser em primeira análise, em segunda análise. Também daria certo. Ou primeiramente, no primeiro parágrafo. No próximo, em segunda análise, não teria problema algum também, ok? Também estaria correto. Então, cabe mencionar em segundo plano quais os interesses atendidos por tal controle de dados. Essa questão ocorre devido ao capitalismo, modelo econômico vigente desde o fim da Guerra Fria em 1991, o qual estimula o consumo em massa. Olha só, gente, aqui na introdução ela disse que era necessário analisar esse quadro e que esse quadro estavam ligados a aspectos educacionais. Esses aspectos educacionais foram analisados nesse segundo parágrafo e também estavam ligados a aspectos econômicos. E ela começa a analisar esses aspectos econômicos aqui no terceiro parágrafo. Isso garante, gente, que ela tem uma excelente nota lá na competência 3, que é a competência que vai analisar se a redação de vocês tem projeto de texto.
Ok? Se eu sabia o que é o projeto de texto, é aquela redação daquele candidato que sabe do que ele vai tratar na sua redação. Tanto sabe que ele vai logo dizendo lá na introdução. Ele vai logo apontando os aspectos que ele vai tratar na sua redação e ele trata sobre justamente esses dois aspectos que ele cita na introdução. Ele vai tratar nos próximos parágrafos. Tudo bem organizadinho. Citou um aspecto. O primeiro aspecto tratou primeiramente dele. Citou o segundo aspecto aqui na introdução e tratou em seguida dele aqui abaixo no terceiro parágrafo. Tudo na ordem. Então aqui vamos ver também, olha só, o que é que ele faz aqui de legal também, ó. Tem aqui, ele vai citar aqui, ó, o fim da Guerra Fria em 1991. Isso aqui é importante para quê, pessoal? Isso aqui também é repertório sociocultural, conhecimento de mundo que essa candidata tem e conseguiu colocar aqui na redação dela e ligar entre as partes. Então, cabe mencionar em segundo plano quais os interesses atendidos por tal controle de dados. Quais são os interesses que estão por trás desse controle de dados? Essa questão ocorre devido ao capitalismo, vai falar dos aspectos econômicos. Modelo econômico vigente desde o fim da Guerra Fria em 1991, o qual estimula o consumo em massa. Nesse âmbito, a tecnologia aliada aos interesses do capital também propõe aos usuários da rede produtos que eles acreditam ser personalizados. Então, aquilo aparece tanto para a gente que a gente começa a acreditar que aquilo tem a cara da gente. É isso que ela está dizendo aqui. Partindo desse pressuposto, esse cenário corrobora o termo ilusão da contemporaneidade defendido pelo filósofo Sartre. Novamente, aqui ela coloca o pensamento de um cara aqui, demonstra que ela tem conhecimento de mundo, que ela tem repertório sociocultural e isso garante uma excelente nota para essa candidata lá na competência 2, que é a competência que vai analisar o que, gente? Que vai analisar se você obedeceu ao tema, se você obedeceu à estrutura do texto dissertativo argumentativo e se você tem repertório sociocultural, ou seja, se você tem conhecimento de mundo. Já que os cidadãos acreditam estar escolhendo uma mercadoria diferenciada, mas na verdade trata-se de uma manipulação que visa ampliar o consumo. Olha só retomando aqui nesse parágrafo, algo que eu não falei muito bem aqui ainda, que são os aspectos relacionados à competência 4, que são o quê? Os operadores argumentativos e os conectivos. Os pronomes relativos também, como aqui quais, ó, que retoma, são os elementos de retomada, aqueles elementos responsáveis por ligar as partes do texto. Primeiro, o operador argumentativo, em segundo plano, esse pronome relativo quais os interesses atendidos por tal controle de dados. Ó, essa questão, pronome demonstrativo, que retoma o que foi dito anteriormente, ocorre devido ao capitalismo, modelo econômico vigente. Aí tem aqui, ó, o qual, outro pronome relativo, que também retoma o que veio antes. Estimula o consumo em massa. Ó. Nesse âmbito, outro operador argumentativo, responsável por ligar as partes do texto. A tecnologia aliada aos interesses do capital também propõe aos usuários da rede produto que eles acreditam ser personalizado. Partindo desse pressuposto, está retomando algo que foi dito anteriormente. Esse cenário, outro pronome demonstrativo, também é usado para retomar. Corrobora o termo ilusão da contemporaneidade defendido pelo filósofo Sartre, já que os cidadãos acreditam estar escolhendo uma mercadoria diferenciada, mas, na verdade, trata-se de uma manipulação que visa ampliar o consumo. Okay? Destaquei alguns elementos aqui responsáveis pela coesão, mas tem muitos outros aí dentro que, ok? Se a gente for destacar todos, a aula vai ficar um pouquinho comprida. Aí, veja só, a gente vai agora para o parágrafo que vai fechar a redação dela. Diz assim: infere-se, portanto, que o controle do comportamento dos usuários possui íntima relação com aspectos educacionais e econômicos. Olha só, ela faz aqui uma coisa bem legal, que vai garantir uma boa nota
para ela na competência 3, que é a competência que vai analisar o projeto do texto, que é retomar, gente, aqueles 2 fatores, ó, que ela citou lá na introdução. Ela retoma aqui, ó. Infere-se, portanto, ela coloca aqui, ela é do estilo dela, essa coisa de deslocar o operador argumentativo, que eu já falei que não tem problema, certo? Portanto, é um operador argumentativo, ele poderia vir aqui, portanto, infere-se, mas dá para perceber que o estilo dela é deslocar, não tem problema. Infere-se, portanto, que o controle do comportamento dos usuários possui íntima relação com aspectos educacionais e econômicos. Desse modo, a outro operador argumentativo, desse modo, é imperiosa uma ação do MEC, ou seja, se faz necessária uma ação do MEC. Aí, olha só, ela vai aqui lançar a proposta de intervenção dela, que é o que vocês devem fazer lá no último parágrafo. Lançar uma proposta de intervenção. O que é essa proposta de intervenção? É lançar uma solução para o problema que vocês estão tratando naquela redação. Para fazer essa proposta de intervenção, o que é que vocês precisam fazer? Vocês precisam colocar um agente, que é o cara ou a instituição que vai resolver aquele problema. Vocês devem colocar uma ação que essa instituição deve fazer, o meio como ela deve pôr essa ação em prática, o efeito que isso vai causar na sociedade e, além disso, vocês devem detalhar um desses 4 elementos. Vamos ver como ela faz isso aqui na prática, olha. É imperiosa uma ação do MEC. Quem é que o agente que vai resolver esse problema aqui? Deixa eu escolher aqui uma cor bem legal, azul. Então, é imperiosa uma ação do MEC. O MEC é o agente que vai resolver o problema. Uma ação do MEC que deve, por meio da oferta de debates e seminários nas escolas, ó, é o modo meio aqui, ó, tem o modo meio. Orientar os alunos a buscarem informações de fontes confiáveis, ó. O que é que o MEC deve fazer, gente? Qual é a ação que o MEC deve praticar? O MEC deve orientar os alunos a buscarem informações de fontes confiáveis. Essa é a ação que o MEC deve praticar. Por meio de quê? Por meio da oferta de debates e seminários nas escolas. Aqui ele diz, ó, deve orientar os alunos a buscarem informações de fontes confiáveis, como artigos científicos ou por intermédio da checagem de dados. Isso aqui ele está detalhando a ação. O MEC, que é o agente, deve orientar os alunos a buscarem informações em fontes confiáveis. Isso aqui é a ação. O modo meio é por meio da oferta de debates e seminários nas escolas. Só que essa candidata, o que ela faz aqui? Ela especifica essa ação, ela exemplifica, ou seja, ela está detalhando essa ação. Ela coloca orientar os alunos a buscar informações de fontes confiáveis, como artigos científicos ou por meio da checagem de dados. Detalhou essa ação. Com o fito de estimular o senso crítico dos estudantes. Olha, o efeito qual é? Qual vai ser o efeito dessa ação? Vai ser estimular o senso crítico dos estudantes. E dessa forma, evitar que sejam manipulados. Ela ainda coloca outro efeito aqui, ó. Qual é o outro efeito? Evitar que sejam manipulados. É um efeito do efeito. Então, quando a gente tem um efeito do efeito, a gente também tem outro detalhamento, que é um detalhamento do efeito. Ela, para se garantir, ainda resolveu colocar outra proposta. Se vocês colocarem só um até aqui, já beleza, ó. Se garantiu aqui com 200 pontos na competência 5, que é a competência que vai analisar a proposta de intervenção de vocês. Vocês recebem 200 pontos se tiver o agente, a ação, o modo meio, o efeito e um detalhamento, que pode ser do efeito, pode ser da ação, pode ser do agente, certo? Não importa, detalhar um dos outros elementos. Aí diz, ó, visando ao mesmo objetivo, o MEC, coloca novamente o MEC como agente, pode ainda oferecer uma disciplina de educação tecnológica nas escolas, ó, a ação aqui, ó, através da sua inclusão na base comum curricular, ou seja, o MEC, que é o agente, deve praticar uma ação. Que ação é essa? Oferecer uma disciplina de educação tecnológica nas escolas. Por meio de quê? O modo meio é através de sua inclusão na base comum curricular. Qual vai ser o efeito disso? Olha só,
O que é que isso vai causar? Causando um importante impacto na construção da consciência coletiva, que é o que, gente? O efeito. Olha só, nessa segunda proposta de intervenção aqui, eu vou ter o quê? O agente, que é o MEC, a ação, que é oferecer uma disciplina de educação tecnológica nas escolas, o modo meio, que é através de sua inclusão na base comum curricular, e o efeito, que é causando um importante impacto na construção da consciência coletiva. Até aqui eu tenho 4 elementos válidos para minha proposta de intervenção. Eu preciso detalhar um. Aí ela coloca, assim, observar-se-ia uma população mais crítica e menos iludida, ou seja, é outro efeito, é um efeito do efeito, causando um importante impacto na construção da consciência coletiva. Assim, observar-se-ia uma população mais crítica e menos iludida, que é o efeito do efeito, ou seja, um detalhamento do efeito. Ela colocou 2 propostas de intervenção. Tem problema, professora? Problema nenhum, ela se garantiu ainda mais. Mas se tivesse só colocado uma, será que a nota diminuiria? Não diminuiria não, gente. Estaria completinha a sua redação. Até porque tem todos os elementos, os 5 elementos. Colocando esses 5 elementos, agente, ação, modo meio, efeito e um detalhamento de um desses outros elementos, tá ok, garantiu 200 pontos na competência 5. Ok, pessoal? Então, gente, é isso. Percebam também que para ter um bom projeto de texto, é isso que eu quero, que é o que vocês estão mais errando. Ó. É preciso, lá na introdução, citar os 2 fatores. Retomar o primeiro desses fatores citados no segundo parágrafo e o segundo desses fatores citados no terceiro parágrafo. Em seguida, o que é que vocês fazem? Ó, aqui você relaciona lá na proposta de intervenção, que é o parágrafo que vocês vão usar para fechar a redação, vocês têm que relacionar para garantir uma boa nota na competência 3, porque essas competências estão ligadas uma à outra, certo? Então, para garantir uma boa nota lá na competência 3, vocês têm que colocar aqui nesse último parágrafo o que você citou lá na introdução. Retoma o que você citou lá na introdução e relaciona a sua proposta de intervenção com o que você citou lá na introdução, com os aspectos